Olá, pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Um prazer ter cada um de vocês aqui hoje. A gente vai começar mais um estudo, bênção, e temos aí de volta hoje meu pai vai estar dando estudo, Paola está participando. Perguntaram onde que estava a pastora. A pastora tá de viagem, futura pastora aí. Bruno também está com a gente, cada um de vocês, que eu não mencionar o nome, Guilmar, cada um de vocês sejam bem-vindos. Nós estamos na presença de Deus aqui, como corpo, como igreja, né? A igreja não são quatro paredes, né? Como ah, o apóstolo Paulo brigou muito com os judeus, né? Que eles eram muito focados nos templos, não, mas a igreja, nós viramos o templo do Espírito Santo, né? No Novo Testamento. Então, sejam bem-vindos. Eu quero orar, quero falar alguns anúncios antes. Na verdade, nós estamos fazendo, antes de eu passar a palavra para o meu pai hoje, nós estamos fazendo uma série, né, para aqueles que estão acompanhando, no livro de Romanos. Nós estamos em Romanos 6, foi o último capítulo que a gente fez. Eu estou postando tudo online, então se você perdeu, você consegue rever. Foi bênção demais nosso último capítulo, falando sobre que nós não estamos mais debaixo do poder dominados pelo pecado. Foi muito, muito libertadora a aula. Eu aconselho você, se você perdeu, a assistir uma aula libertadora, né? Que nós não estamos mais debaixo do poder do pecado sobre nossas vidas. E Romanos é recheado disso. É um livro bem recheado com a questão da graça, da obra de Cristo, né? Maravilhoso. E hoje nós vamos ter um breakzinho de Romanos, nós vamos dar uma entrada em um assunto que é um assunto que deve ser falado, né? Batalha espiritual, demônios, né? Uma matéria que se é estudada, chama demonologia, que é o estudo sobre os demônios. Nós precisamos entender um pouco mais sobre o nosso inimigo, né? As armadilhas, as artimanhas que o inimigo da nossa alma tenta contra a gente, né? Nós sabemos que a batalha dele não é com Deus. Deus é um ser todo-poderoso, né? Onipotente. A batalha dele é com a criação, comigo e com você, com a igreja, né? Os ciúmes dele, a inveja dele é conosco, né? Tentar fazer com que nós venhamos a rebelar contra esse Deus, né? Virar as costas para Deus. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho mais, né, é, desse, desses demônios que realmente acontecem no mundo espiritual. No dia 21, próxima aula, eu vou dar aula. No dia 21, eu chamei uma doutora de ministério. Ela ela fala inglês, ela é daqui do seminário onde eu faço, e ela vai dar uma aula sobre Romanos, vai dar Romanos 8. Então, se você quiser ter uma experiência um pouco mais internacional, eu vou estar traduzindo. Ela é especializada em grego e hebraico, né? E ela vai estar dando um pouco da aula para a gente. Eu vou dar um jeito de traduzir aqui. Talvez leve um pouquinho mais tempo, mas eu creio que vai ser bênção ela trazer o conhecimento dela. Então vamos começar então. Vou orar e vou passar para o meu pai, pastor Paulo Galvão, né? Ele é pastor na Igreja do Madureira, Assembleia do Madureira, e eu tenho o privilégio aí de ter reforço, ajuda dele, né? Vamos orar então, gente. Vocês podem fechar os olhos de vocês, se concentrarem na presença do Pai e vamos orar. Pai, querido Deus, Senhor eterno, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, mais um privilégio, Pai, de podermos estar como igreja, como corpo, aprendendo mais de Ti, crescendo em graça, em conhecimento, que a aula de hoje venha gerar frutos em nossas vidas, que nós possamos ser mais atentos, mais vigilantes, assim como a Sua palavra fala, né, que nós venhamos ser vigilantes, né, para que não venhamos cair nas armadilhas do inimigo, para que não venhamos cair nas tentações que são colocadas em nossas vidas. Pai,
Mais importante, Pai, que o seu nome seja glorificado, que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar para ministrar, para fazer aquilo que somente ele pode fazer, convencer os corações da sua palavra, da mudança, do arrependimento, da transformação. Nós entregamos o total controle ao seu Espírito Santo para conduzir essa aula. Assim, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Pode ficar à vontade. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Essa aula é sobre angelologia, doutrina dos anjos, né? Então, nós falamos uma repassada sobre os anjos exército tenebroso e exército luminoso. Então, tem os anjos mal e os anjos bem. E nós vamos falar hoje sobre os demônios. Existe tese, tá? Existe teoria, mas os demônios não têm origem. Como assim não tem origem? Porque não é os anjos caídos que se transformaram em demônio, né? Nós sabemos que a base teológica para esse assunto está lá no livro de Ezequiel. Antes de eu ler Ezequiel, eu vou ler o livro de Hebreus 13 e versículo 2. Base bíblica que existe anjo, né? Diz lá o versículo 2 de Hebreus capítulo 13. Lembrai-vos, não esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedar o anjo, né? A base teológica de Abraão. Abraão lá em Gênesis, vamos analisar que quando visitou Sarai, foi os 3 anjos. Havia uma teofania. O que é teofania? Aparição de Deus, da Trindade. Ali apareceram os 3 anjos. E aí, como de costume do povo de Israel, Sarai estava na tenda e Abraão pediu para cozinhar as pães para eles comeram. O anjo não come, mas comeram, e ali fez a promessa. Então havia uma teofania, havia a própria Trindade, havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no livro, a base teológica, no livro de Ezequiel, só 2 capítulos, dois livros vai falar sobre o nosso arqui-inimigo, né? Ezequiel 28 e Isaías também vai falar. Ezequiel 28 e versículo 11 vai dizer assim: havia uma profecia do rei Tiro, mas também também para o nosso arqui-inimigo. O versículo 11 diz assim, vai dizer assim: além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, levanta-te, lamentação sobre o rei Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu selaste a soma e cheio de sabedoria, perfeito e em beleza. Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus, todas as pedras preciosas eram a tua cobertura, sardócia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outros. Trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti, no dia em que foste criado. Tu és um querubim ungido de cobre, e eu estabeleci assim tu estivesse sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Por causa da amplitude das tuas contemplação, foste cheio de iniquidade, e pecaste, e por isso eu lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim, criador, do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Tu lançaste por terra e diante dos reis te coloquei, porque tu contempla. Então tu contaminaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades e pela iniquidade do teu comércio.
Portanto, eu farei sair um fogo do teu meio, ele te devorará e te trarei cinzas sobre a terra. Evite de todos aqueles que contemplam, todos os que conhecem entre as pessoas, ficarão espantados de ti, e serás um terror, e nunca mais existirás. 90. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, põe a tua face contra Sidom e profetiza contra ela. Assim, então, fechando aqui, essa profecia do rei de Tiro simboliza o nosso anjo chamado querubim, que hoje em dia no grego vai dizer diabos, né? No hebraico ele também vai dizer Satanás. E o que acontece? Ele era um anjo de luz, um anjo belo. E entrou nele o quê? O orgulho. Isaías vai dizer bem que visse Satanás cair como um raio na terra. Então, o que acontece? Ele foi um ser criado por Deus. Na onisciência de Deus, eu já sabia. Ninguém pega Deus de surpresa. Já sabia tudo o que ia acontecer. Aí entrou a avareza, entrou o orgulho, entrou a arrogância, entrou a prepotência. Então, esse nosso arqui-inimigo, ele não está preocupado com o seu dinheiro, com a sua casa, com os seus bens materiais. Ele quer a sua alma. Ele está preocupado em te desanimar, em deixar você desistir, de não ir mais na igreja, de não buscar Deus. Então, hoje nós vamos estudar sobre os demônios. Então, os demônios não têm origem, tá? Vamos falar sobre anjos caídos, vamos falar sobre até, se der tempo, sobre os OVNIs também. Então, vai dizer assim a palavra. Quem são os anjos? Na aula que eu dei uma aula, fala que os anjos eles estão a serviço de Deus, foram criados por Deus. Os anjos não têm emoção, os anjos têm livre-arbítrio, eles têm o livre-arbítrio de servir ou não. Os anjos eles não têm os 5 sentidos igual ao nosso ser humano, né? Que é tato, olfato, audição, paladar. E a obra-prima de Deus foi o homem. E quem são os anjos? Os anjos são um grupo de ordem de seres criados em números finitos, os quais agem como mensageiros ou ministros de Deus. Mensageiros ou ministros de Deus são os anjos. Então, recapitulando, quem são os anjos? Os anjos foram um ser criado, não existe anjinho, nem anjo da guarda, tá? A base teológica é o Salmo 91, versículo 11, vai dizer assim: dá uma ordem aos anjos para te guardar em todos os teus caminhos, Salmo 91. Então, não existe anjinho, tá? Geralmente está no plural, anjos. Então, sempre tem 2 anjos guardando. Cada um de nós tem 2 anjos guardando, aqueles que acreditam, né? Porque na angelologia, a doutrina dos anjos vai dizer bem claro que é um ser criado, não recebe adoração é o único verdadeiro Deus. Então, como eu li lá no livro de Ezequiel 28, vai dizer bem claro que ele estava acima. As classes de anjos são os anjos, os querubins, os filhos de Deus, são os serafins. As classes de anjos são os tronos que estão ao redor de Deus. Então, Lúcifer, hoje em dia é Lucifer, mas ele era Luz, Belo, anjo belo, ele guardava guardava diante de Deus, diante do trono. Então ele estava acima. E o que acontece acerca desse anjo? Ele entrou, como diz a palavra, o orgulho, ele queria ser mais que Deus, ele queria subir acima das estrelas e ser igual a Deus. Aí Deus fez o quê? Como Isaías diz, vi Satanás cair como um raio na terra. Então ele vai ter o reinado dele lá, aqui na terra. Só que ele já está condenado pela Bíblia. Então, voltando aqui, de onde vieram os anjos? O salmista ensina que, juntamente com o sol, a luz e as estrelas e os planetas, os anjos são corpos celestes. Os anjos e todos os exércitos dos seres celestiais foram criados por Deus. Isaías, Salmo 114, versículo 8. O Salmo 114, versículo 8 vai dizer isso. E Daniel capítulo 7, versículo 10 também vai dizer assim: louvai ao Senhor, aliás, o Salmo, né? Louvai ao Senhor desde os céus, louvai ao Senhor nas alturas, louvai todos os seus anjos,
louvai todos os seus exércitos. Então, não tem como adorar anjo, né? Não tem como... Existem várias igrejas também que adoram anjo, né? Principalmente nos Estados Unidos. Mas não, aqui vai dizer que eles têm que louvar e adorar a Deus. Então, Daniel capítulo 7, Daniel do profeta maior, capítulo 7, versículo 10, vai dizer assim: diante deles sai um rio de fogo, e milhares de milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. Aqui está falando dos anjos. Então, o caráter moral dos anjos, ele é um ser criado por Deus, tá? O anjo foi um ser criado por Deus. E a hierarquia dos anjos, eu estou passando rápido para chegar nos demônios, pra vocês entenderem. Como diz na palavra antropomorfismo, Deus cria forma, vai deixar bem claro que anjo não tem pé, anjo não assenta, anjo não levanta. Você vai me falar assim, mas Isaías fala que ele tinha 6 asas. Tudo bem, ali vai dizer o que? Figura de linguagem. Que se o anjo ele anda na velocidade da luz, não tem como ter asa. Né? Você pode analisar, assim, a nossa mente é muito pequena, mas se ele anda na velocidade da luz, não tem como o anjo ter asa. Ali é uma figura de linguagem, que antes tem 2 asas, cobria, com 2 asas cobria seus pés, com 2 asas cobria o seu rosto, e com 2 asas ele voava. Né? Então, a hierarquia dos anjos é assim: Miguel, arcanjo Miguel, tá? Ele é o quê? Ele é um príncipe das nações de Israel, arcanjo Miguel. Depois vem Gabriel, anjo mensageiro das nações de Israel. Depois vem os santos anjos, vem a companhia geral daqueles que contemplam a face do Senhor e o adoram, e estão sempre prontos a cumprir as suas ordens, as ordens de Deus. Os querubins, da onde Satanás saiu, o querubim é um anjo que guarda o trono de Deus. Olha onde que está o problema. Luzbel, o Lúcifer, o anjo de luz, ele tem vários nomes, tá? Tem Azazel no grego, tem Uriel, tem Satiro no hebraico, e aqui os querubins ele guardava o trono de Deus. Então os serafins são seres angelicais que se ocupam especialmente da santidade na presença de Deus, conferindo-lhe uma adoração aceitável. Aí existe outro anjo, vigilantes. Os vigilantes são os mensageiros especiais encarregados de observar atitudes específicas. Seres viventes são outra classe de anjo também. Aqueles que se afetam, se atarefam em trono de Deus, encarregado de certos juízos divinos. Então são 7 classes de anjo, né? Primeiro o arcanjo Miguel, segundo Gabriel, terceiro santos anjos, quartos querubins, quinto serafins, sextos vigilante e sétimos seres viventes, também são uma classe de anjo. Então vamos entrar na parte dos demônios agora. Os anjos maus, atitude organizada dos anjos maus. O diabo tem sua própria organização. Da mesma maneira que a Bíblia indica que tem o seu trono e os seus atendentes, assim também ela revela que nas dimensões das trevas espirituais, livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41, vai dizer assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ali fala os anjos caídos. Então, quando houve a guerra no céu, nós entendemos assim, quando no original, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, no original: a terra está sem forma e vazia. Então, ela já existia. E o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre as águas. Ali, esses 5 primeiros livros do Pentateuco, que foi Moisés que escreveu, os copistas, ele vai dizer bem claro que Deus, pelo poder da palavra, da sua criação, ele criou o mundo em 6 dias. No 6º dia ele criou o homem. Mas voltando lá, que se a terra estava sem forma e vazia, ela tinha ouvido alguma catástrofe, alguma coisa aconteceu. Por isso que hoje em dia vocês veem ossos de dinossauro, essas coisas, que houve
quando Isaías vai dizer que do céu caísse como um raio, se chocou com a terra. E como se chocou com a terra, o que aconteceu? Chocar com a terra. Aí foi descido uma terça parte dos anjos, que significa o quê? Anjos caídos, junto com quem? Com Satanás. E ali vai dizer assim, os nomes dele, ó. Primeiro, o nome Satanás, dá a ideia de adversário, alguém que se opõe. No grego, diabo, o nome aplicado a quem calunia outra pessoa. O homem é o alvo dos ataques do diabo, sua maneira de atingir diretamente a Deus. Então, o anjo mau é um dos cooperadores do diabo na batalha contra Deus. Então, a única desvantagem que o nosso adversário tem é que ele não é onisciente, que ele não é onipotente, que ele não é onipresente. Essas são as 3 qualidades que só a divindade tem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eles não. Então, eles usam legiões. Por exemplo, dá um exemplo aqui, dá uma pausa, um exemplo. Eu oro sempre no monte. E aí eu fui com um irmão, eu só vou reservar o nome da igreja, mas é uma igreja pentecostal, tá? Fui com ele lá no monte, sempre vai, e Deus usa em revelação, me revela, um jovem de uns mais ou menos 20 anos. E chegou lá, o Espírito de Deus falou assim, ora por ele, falou para mim orar. Aí o que eu pus a mão, o demônio manifestou, o demônio transfigurou, mas como pode no monte? Transfigurou, aí o outro pastor também orou, e ele falou que queria matar e destruir a vida desse jovem. No monte, é que eu falo para vocês, no monte é um lugar santo, e às vezes a pessoa, muitos vão, não estão preparados, né? Que é um lugar separado para orar. E aí houve essa manifestação, e tanto que o rosto do rapaz desfigurava, as mãos torcia para trás, e falava aquela voz bem grossa, né? Eu vou matar ele e a família dele. Então, infelizmente, existe a possessão, existe, como os padres dizem, exorcismo, né? Mas nós expulsamos o demônio no nome de Jesus, né? Então, voltando aqui, a sua existência, os demônios, sua existência. A sua existência, tanto no Antigo como no Novo Testamento, falam na existência de demônios. São outros seres espirituais do mundo tenebroso. E no Antigo Testamento há referência aos demônios sob o nome. O nome no hebraico está lá em Levítico capítulo 17, em versículo 7, vai dizer assim, que chama Sanir. Sanir no hebraico diz assim, e nunca mais eles oferecerão o seu sacrifício aos demônios, como os quais eles se prostituíam, isto lhe será por estatuto eterno nas suas gerações. Então, Seir significa o quê? Seir ou Shed significa cabeludo ou satiro no grego. Satiro significa cabeludo, demônio. E aponta para como o satiro no grego. Então, diz assim, o versículo 15, segundo as Crônicas 11 e 15 diz assim, Crônica de Reis, segundo as Crônicas, capítulo 11, versículo 15, e ele ordenou para si sacerdotes, para os lugares altos, para os demônios, emparar os bezerros que a ele havia feito. Uma pausa. Quem já foi do Espiritismo, quem já foi do Candomblé, quem já foi da Umbanda, da Quimbanda, quem já foi da Mesa Branca, sabe que existe a linha da esquerda e da direita na macumba, né? E o que acontece? Uns trabalham na esquerda, outros na direita. E o que é a esquerda? A esquerda é fazer o mal, acabar com o casamento da pessoa, destruir o casamento, faz trabalho, faz lá um pacto para pombagira, coloca vela vermelha, coloca champanhe, coloca foto da pessoa. Ah, isso pega? Pega. Pega em quem? Quem não conhece a Deus, quem não tem fé com Deus, quem está fraco, quem está afastado, quem está desviado, quem está parado na fé. Ah, mas eu não acredito, mas eu vou falar a verdade para você, eu já vi. Então, não tem... E se você não acredita, mas você vai analisar que o mal personificado está na terra. E Apocalipse diz assim, o diabo com grande ira desceu à terra. Está lá em Apocalipse. Para quê? Para arrebatar quem? As pessoas
que não querem Deus, não querem saber de Deus, não querem buscar Deus, não quer nada com Deus. Existe na Bíblia as pessoas que já veio do maligno, por exemplo, Caim. Caim, ele matou Abel. Como Caim matou Abel, o que acontece? Ele era o filho do maligno. Aí Deus colocou uma maldição sobre Caim, está lá em Gênesis. Caim, ninguém vai te matar. Se alguém te matar, você vai ter 7 anos mais de praga na sua vida. Quer dizer, Caim, ele edificou uma cidade e ele pagou um preço alto. Então, voltando aqui, e apontar para os demônios como Satiro é no grego, tá? O Deuteronômio capítulo 32, versículo 17, diz assim, são as bases teológicas, diz assim, eles sacrificaram os demônios e não a deuses que não conheciam, novos deuses que eram recém-chegados e a quem seus pais não temiam. Então, o Salmo 106, e versículo 37, ele vai dizer assim, sim, ele sacrifica aos filhos e às filhas, aos demônios, quer dizer, e sacrificam crianças, que era o deus Moloque, deus que vem da tradução Moleque, né? Olha esse moleque, quer dizer, você está jogando maldição sobre o seu filho, esse moleque aí. Então significa Moloque, um deus, é uma divindade pagã. Então, Deuteronômio 32, 17, diz assim, demônios a deuses que não conheciam. Essa descrição de demônios estabelece a compreensão teológica de que os deuses pagãos eram, na verdade, anjos caídos. Aí entram anjos caídos. Tem uma mensagem, depois vocês me mandam, aí eu vou parar uns 10 minutos para responder, tá? Então, os demônios estabelecem a compreensão na teologia, né, nos pontos teológicos, de que os deuses pagãos eram os anjos caídos, usado por Satanás para desviar as pessoas de Deus, do Deus verdadeiro. Então, lá no livro de Coríntios, lá no Novo Testamento, Paulo escreve carta aos Coríntios, lá, e capítulo 10, versículo 20, vai dizer assim, mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, e eles sacrificam aos demônios, e não a Deus. E eu não quero que tenhais amizade com os demônios. Ponto. Uma pausa, ó. O que vocês acham de quermesse? Ah, mas não tem nada a ver. O que vocês acham de São Cosme e Damião? Que eles oferecem a Cosme e Damião uma entidade. E vai dar para as crianças doce, criança gosta de doce, pipoca, mas primeiro eles oferecem a entidade. Aí as crianças vão e comem. Aí o que pode entrar nas crianças, por exemplo? O enxumirim. O que é um enxumirim? Esse enxumirim é o enxu ao qual atormenta as crianças. Então, o que acontece? Analisando Apocalipse, capítulo 9 e 20, que vai dar essa base teológica aí que eu acabei de ler, né? Está a descrição dos demônios, 9 e 20. E Coríntios. Então, Paulo proibiu a participação em refeições rituais pagãs, porque isso envolvia intimidade com os demônios. E ele continuou a afirmar que os ídolos não eram deuses e nem sequer existiam. Por exemplo, você faz uma penitência. O que quer dizer penitência? É um sacrifício. Vai até a Aparecida do Norte. Anda de joelho nas escadarias, paga uma promessa, um voto. Isso não tem base teologicamente falando. Ah, mas vai entrar a fé, a pessoa foi curada, a Aparecida curou, não. Se você analisar teologicamente, voltando, os demônios também, mas eu vou lá, vou dobrar meu joelho diante de uma imagem e ela vai me curar. Deus nunca foi visto por ninguém, o Criador não. João 1,18 ele deixa bem claro, o Evangelho de João, capítulo 1, 18, Deus nunca foi visto por ninguém, a não ser o Filho que o Pai revelou.
Vai lá em Filipenses 2 dizer, ó, não teve por usurpação ser um pouco menor que os anjos, se tornou forma de servo, se aniquilou a si mesmo, quer dizer, ele se despiu da sua glória, se fez homem, Jesus, né? Ele deixou a sua glória e veio, se tornou, como diz João, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, veio para os seus, quem que era os seus? O povo judeu, mas o povo não aceitou. Mas todos aqueles que creram e aceitaram se tornaram o quê? Filho de Deus. Aí as pessoas que não aceitam, é criatura, não é filho. Na macumba chama a mulher do quê? Chama a mulher de rabo de saia, chama de cavalo. E Deus chama você de filho, olha a diferença. Então, por exemplo, no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8 e versículo 46, vai dizer assim, mas que os demônios são reais, Paulo dizendo, e são poderosos. Então, Paulo adverte a igreja de Coríntios que tinha os 9 dons, que é os dons que está lá em Coríntios 12, né? Dom de cura, dom de milagre, dom de sinais e maravilha, dom de profecia, dom de revelação, dom de interpretação de língua, né? Dom da palavra. Tinha os 9 dons e tinha problema. A igreja que mais tinha problema é a igreja de Coríntios. Você pegar 1º e 2 Coríntios e estudar, você vai ver que a igreja tinha mais problema. E ali, o que acontece? Tinha na Santa Ceia, que era uma ceia normal, que um estava com a madraça do outro, um estava e aí por aí via, e Paulo muitas vezes tinha que repreender. Então, e a carta de Judas? A única carta que Judas escreve, antes de Apocalipse, esse Judas não é o Iscariote, tá? É o Judas Tadeu, ao qual ficou no lugar de Judas Iscariote. E os anjos, versículo 6, a carta de Judas, só tem uma carta, só um capítulo. Versículo 6. E os anjos que não mantiveram sua posição de autoridade, mas abandonaram o seu próprio domicílio, o céu, e foram guardados sob trevas, com cadeias eternas para o juízo. Eles vão ser soltos como? Em Apocalipse. Vai destruir o quê? Uma terça parte da humanidade. Então esses anjos geograficamente estão embaixo do rio Eufrates. Então o que acontece? Eles vão ser soltos, sim, na grande tribulação. Só que a igreja não vai estar mais aqui. A igreja vai estar com Cristo. Então, voltando, recapitulando, o nosso arqui-inimigo, ele é astuto, ele é tentador, ele lança as pessoas contra as outras, ele é nosso adversário e adversário de Deus. Só que acontece, ele vai fazer o quê? De tudo para você ir na igreja. O que ele tira hoje de você? Ele tira o quê? O tempo. Ah, não tem tempo. Hoje tem internet, mas se você ir presencial, melhor ainda, porque lá você vai sentir o Espírito Santo, você vai sentir a comunhão com Deus. Ele rouba o seu tempo. Ele não quer roubar sua casa, seu carro, seu dinheiro. Ele está preocupado em roubar a sua alma. E como nós somos imagem e semelhança de Deus, ele nos odeia, na verdade, né? Então, os demônios, ele vai dizer assim, no livro de Salmo 78, versículo 49, quando os antigos, com sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade. Então, os anjos destruidor. Então, o poeta aí que fez o Salmo 78, o poeta ele diz isso, ó, anjos destruidores, personifica a ira, indignação, hostilidade de Deus como agente do seu furor. Então, os demônios significa do termo entre os gregos, a partir de Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, ele tinha vários significados. A palavra demônio, às vezes, era considerado um deus minúsculo, né? Um deus minúsculo, ou uma divindade, no sentido geral. Então, o gênio ou a fortuna, por exemplo, Seixen-Nue, filosofia de vida, mas se você for conhecer Seixen-Nue, você vai ter que dobrar o seu joelho lá para aquele Buda, para ele te dar dinheiro, coisas materiais, entendeu? Você vai ter que dobrar o joelho. Eu vou dar um exemplo.
tá? A pessoa que eu vou falar não está na nossa aula. É meu sobrinho. Ele fez um casamento tanto na Igreja Católica como no Shenue. Shenue é filosofia de vida. Aí eu fui lá para fazer a preparação. Foi eu e minha esposa, né? A Liliane. Chegou lá e falou assim, a mulher falou assim, o sacerdote, dobra o seu joelho. Eu falei, não, moça, eu não vou dobrar meu joelho, não. Meu joelho só dobro diante de Jesus. Não dobro diante dessa imagem desse Buda aí, não. Ah, mas não, ó, então vamos fazer o seguinte, você arruma outro padrinho, porque não dá. Dobrar meu joelho diante dessa entidade, não. Então, às vezes, a pessoa, sem saber, dobra seu joelho diante de uma entidade. Mas não, a Bíblia fala o quê? Que todo joelho vai se dobrar naquele dia, Paulo escreve aos Coríntios, né? Toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. Então, nós devemos dobrar o joelho diante de Deus, não diante dos homens, não diante da idolatria. Salmo 116, 115, estava... Tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, nem som algum sai da sua garganta. Torne semelhante todos aqueles que o adorem. Adorem o que? A imagem. A imagem do quê? De escultura, feita por mão de homens. O ídolo nada mais é o quê? Nada, Paulo diz, nada mais é. Paulo ele foi em Atenas, ele foi lá no templo da deusa Diana, e lá tinha 365 deuses para adorar. Aí Paulo foi, olhou, e viu ao Deus desconhecido, é aqui que eu vou entrar. Ele adorou o Deus desconhecido, que é o nosso Deus. Então, se nós analisarmos, significa a palavra demônio, às vezes, era considerado um Deus, que nem eu disse, mas etimologicamente se deriva de doimai, no grego, que traz a ideia de dividir e partilhar. Sua origem, os demônios, isso é uma teoria, tá? Não tem base bíblica nem teológica, os demônios têm origem. É uma teoria, diz assim, tem quadrupla origem nas interpretações da Bíblia e judaica. E, primeiro, o espírito da natureza remanescente da chamada concepção animista do mundo da Bíblia. A Bíblia só menciona os espíritos maus que povoam de preferência as regiões em lugares mal afamados, como os desertos, como as ruínas, cemitério. Né? Ah, mas não tem problema ser no cemitério, você está debaixo do sangue de Jesus. Né? Mas eles ficam nessas regiões, deserto, cemitério. Pode ver que as pessoas que vão fazer trabalho de macumba, por exemplo, a Quimbanda é uma religião, vamos dizer assim, eles mexem com cadáver, corpo. Então, eles abrem os caixões e tiram os corpos e faz trabalho mesmo. Quimbanda é a linha de magia negra, essas coisas assim. Eu tenho um amigo que trabalha no cemitério em Campinas, cemitério da Saudade. Então, ele fala para mim, as pessoas levam foto para destruir casamento, joga dentro do caixão do túmulo e faz a macumba. Ah, mas isso acontece? Depende. Se a pessoa estiver distanciada de Deus, se a pessoa não crê em Deus, porque o príncipe deste mundo é Satanás. Né? Então, voltando aqui, comparáveis a certos djinns. No árabe é djinns, tá? Demônios, djinns. Isso faz que sua natureza não se coaduna com nenhuma outra natureza do mundo angelical, santo ou decaído. Segundo as divindades pagãs, rebaixada ao nível de demônios, como, por exemplo, Beelzebub, ou como deuses do helenismo, que Paulo e os pais da igreja comparavam os demônios. Terceiro, o espírito mau de Satanás, que segundo essa interpretação teriam sido rebaixados de anjos para demônio. Então essa é uma teoria, sou rebaixado de anjos para demônio, não anjo caído, tá? Não sabe que é anjo caído, mas não tem base teológica, entendeu? E quarto, anjos caídos. Numa grande cataclismo, igual eu expliquei em Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2 vai dizer o quê? O versículo 2 de Gênesis. Vamos ler Gênesis para vocês entenderem. Gênesis é o
não está em ordem cronológica a Bíblia, tá? As Escrituras seria o livro mais antigo, seria Jó, em ordem cronológica. Existe uma Bíblia escrita em ordem cronológica. Se vocês tiverem curiosidade, ela começa a contar os tempos, e as estações, começa a pôr em ordem cronológica. Não é Mateus também, o primeiro livro, tá? Não está na ordem cronológica. Então, se você pesquisar, existe uma Bíblia em ordem cronológica. Ó, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E no terceiro, porque aqui está numerando, só que as escrituras antigas eram rolos, era manuscrito, não tinha versículo nem capítulo. Nós colocamos. Martim Lutero que colocou versículo, capítulo, para que nós possamos entender as escrituras melhor. Mas antigamente era rolos. Primeiramente foi escrito na pedra, lá em Êxodo 20. Depois foi escrito na argila. Depois foi escrito no papiros. Depois foi escrito uma planta aquática que encontra no rio Nilo, que veio os papiros, e foi escrito depois em pergaminhos. Depois de pergaminho os rolos. Até chegar à nossa mão, graças ao ex-padre Martim Lutero, né, que a primeira Bíblia foi escrita em alemão, e depois foi as traduções. Então, às vezes, vocês vão ver Bíblia de versões, tem erro de traduções no sentido do quê? Por exemplo, a Bíblia contemporânea, de Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para aí o texto. A Bíblia Pentecostal, João Ferreira de Almeida, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas tem um acréscimo. Aí são traduções, mas é o mesmo sentido. Então, em Gênesis vai dizer o quê? O versículo 2, que eu li. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No grego ou no hebraico, significa bereshit, ou tanto no grego como no hebraico. Então, para que nós possamos entender, na passagem de Isaías 34, do 15 ao 11, não sei se eu tenho tempo de ler, mas ali vai falar sobre uma espécie de menciona na Bíblia de satiro, peludo, bode, em companhia de Lilith, que são os demônios femininos da noite. O que é demônio feminino? É que eu acabei de falar, a pombagira. Por exemplo, a pombagira é um demônio, uma entidade que ela manifesta principalmente em mulher e homem, tanto faz. E aí ela consegue o homem que ela quer, e o homem que ela quer, ela consegue, só que a pessoa consegue o quê? Enfeitiçada. Faz o trabalho para Iemanjá, que é a rainha do mar, leva num caixão, não sei se você já foi na praia, já viu, geralmente tem muito em Santos, não nas outras cidades, em Santos, no Brasil. Leva um caixãozinho e coloca flor, coloca o despacho, e para o quê? O encantamento, aí dura mais ou menos 7 anos, e cada 7 anos a pessoa tem que renovar o pacto. Então, quer dizer, a pessoa fica enfeitiçada. Por que as pessoas caem quando você ora? Mas eu não acredito, existe hipnose. Não, existe sim, existe quem fez curso, sabe, a neurolinguística, né, existe a hipnose, sim, existe o transe, mas aí, qual é a diferença? A diferença é quando você ora para a pessoa e a pessoa cai endemoniada. Geralmente as pessoas caem endemoniadas, pessoas que frequentam centro, frequentam macumba, frequentam terreiro de candomblé, frequentam banda, e aí por aí vai. Então, na passagem de Isaías 34:15 vai dar essa base teológica também, que eles faziam sacrifício, né, aos deuses, e eram às vezes em torno do hebraico também sem forma e vazia, porque a rebelião de Satanás abriu, voltando aqui, o versículo 2 também vai dar essa base assim, sem forma e vazia, porque a rebelião de Satanás arruinou a criação de Deus. Quer dizer, como Deus falou, a terra está sem forma e vazia,
o estado inacabado, vago, por isso que vai dizer isso no Gênesis 1, do 1 ao 3. Então, Deus deu forma e preencheu os dias. Por exemplo, não tinha dias, meses e ano lá. De Gênesis de 1 até o versículo 7, que Deus fez a criação no 6º dia, e no 7º Deus descansou, né? O 7º para os judeus é o sábado, o sabático. Os muçulmanos também, eles fazem o jejum, né, sabático. Mas para nós é o domingo. Então, Deus usou o apóstolo São Paulo para dizer assim, não tem dias, nem mês, nem ano. Nós temos que adorar a Deus em todo o tempo. Isaías diz, buscar o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. Então, meus queridos, os demônios, na verdade, você pode pesquisar teologicamente, eles não têm origem. Quem criou? Isaías vai dizer assim, eu crio o mal, Deus, mas que mal que Deus cria? Aí fala o mal o quê? Da maldade das pessoas. Então, no livro, o nome deles pode ser Beuzebu, Belial, pode ser também os terafins. Está lá em Zacarias 10:2, vai falar que, além da presente citação, os terafins ocorrem nas seguintes passagens, Gênesis 31, capítulo 31, versículo 19, é o dos períodos patriarcal de Juízes, o período dos Juízes também, o período monarquia, que é Oséias 3:4, e Zacarias 10:2, são os períodos pós-exílios. A palavra tem origem de hebraica, chama Rapam, que significa curar e seu cognato, quer dizer descompor, trazendo no sentido de descomposto. O diabo pode curar? Sim. Mas o que acontece? A doença volta pior. Então, eu vou abrir esse minuto que eu tenho para alguma pergunta, alguma dúvida sobre os demônios. Na linguagem africana, existem vários nomes, tá? Existe Iemanjá, existe Pombagira, existe Maria Padilha, existe o demônio Sete Saia, vai existir também, na linguagem África, né? Vai existir arqueiro frecheiro, demônio da capa preta, tudo isso aí existe eles dão um nome, tá? Mas os nomes base teológicos, esses que eu acabei de mencionar. Mas na macumba, no umbanda, no candomblé, vai ser vários nomes. Por exemplo, o pai de santo, para ele se formar um pai de santo, ele tem legião de demônio. Legião tem o quê? Aproximadamente 6.000 demônios no corpo. E como que sai isso daí? Para sair uma legião de demônio, a igreja tem que estar em jejum e oração, tem que fazer uma campanha de 7 dias de jejum e oração, tem que consagrar, tem que jejuar, porque os demônios pequenos saem, mas legião não. Legião, o que é uma legião? A legião ele cuida de um país. Legião ele cuida de uma cidade. Por exemplo, no Congresso do Canadá ou no Congresso do Brasil, quem que faz as leis? Quem que faz essas coisas? Os demônios. Os demônios que usa as pessoas para fazer leis contra as coisas de Deus, contra a proibição de evangelizar, a proibição de ganhar alma, a favor do aborto, a favor do sexo livre, a favor das drogas. Por quê? Porque o diabo ele odeia o quê? O ser humano, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E como diz lá em Judas, o inferno não foi preparado para o ser humano, só vai se ele quiser para lá. Existe o livre-arbítrio, mas o inferno foi para o diabo e seus anjos caídos, os demônios. Então eu vou abrir um leque, se você tiver alguma dúvida sobre... Tem vários, é bem vasto, por exemplo, os OVNIs, objeto voador não identificado. E fala dos planetas também, dos espaços, por exemplo. Há também coisa espantosa e grandes sinais no céu, Lucas 21:11, parte B. A palavra grega, sinal, é semeon, derivado do hebraico ot. Então, o que significa? Marca distintiva. E está, por sua vez, trazida em si, significa um fenômeno sobrenatural, designado
a indicar ao observador a uma verdade profunda. Já o termo grego céu, para céu, pode indicar três coisas: atmosférica, ao grego, ao redor da Terra, o espaço, o extremo, e o lugar em que habita ao redor da Terra, que habita Deus. Então, creio que essas palavras foram pronunciadas por Jesus, e já se começou a observar algumas das condições estranhas no céu, prevista por nosso Senhor. Quando Jesus falou, passarás os céus e a terra, minhas palavras não permanecer. Mas Mateus 24 vai falar da grande tribulação. Mateus 24 em diante vai falar dos sinais. Jesus vai falar assim, olha, os céus, as estrelas vão cair, o firmamento vai cair, o sol, a lua, vai ter o quê? Um cataclismo, cara. Tudo isso aí é um sinal do quê? Da vinda de Jesus. Por exemplo, desde o fenômeno que são objetos voadores não identificados, acreditamos que a origem desse fenômeno é algum tipo de ser estranho de grande inteligência e poder. Segundo a Bíblia, um demônio ou mesmo um anjo caído é uma personalidade espiritual em luta contra Deus. Antes, porém, de sua disposição hostil, opondo-se a Deus e aos homens. Seus sintomas são sentidos ao nosso redor. No presente argumento, devemos ter presente vários elementos essenciais, a fé e a razão, pois há coisas no mundo espiritual que nós não entendemos, mas aceitamos pela luz da fé e da razão natural. Hebreus 11, do 13 ao 27. A fé é a razão natural, se combina entre si em cada detalhe. Como efeito, quando encontramos no mundo invisível, como iremos fazê-lo agora? Se faz necessário que esses dois elementos estejam presentes. Quando tratamos do estudo dos discos voadores, que segundo se afirma, é negado por alguns respeitáveis cientistas, né? E afirmando por outros, perguntando, existe realmente tais seres chamados discos voadores? Quem são eles? Alguns cristãos sinceros, cujas opiniões se baseiam numa forte adesão às escrituras, e a outros escrito paralelo, sustentam que esses estranhos OVNIs são anjos, mas será mesmo? Outros, porém, são de opinião de que fatos sejam anjos, mas anjos das trevas. Serão eles possíveis pilotos da força aérea espiritual? Do dragão que será utilizado pelo anticristo durante o reinado de terror, Apocalipse 13 e 2, capítulo 13, versículo 2. Certas passagens. Tem uma pergunta aqui, eu vou fazer uma pausa. Se tiver como colocar na tela, e acho que a Liliane está perguntando, se eu conseguir responder. Só vou concluir esse pedacinho, vou voltar lá. Ó. Certas passagens da Bíblia, especialmente em Isaías, Ezequiel, Zacarias, Lucas e Apocalipse, estabelecem paralelos similares para tais aparições dos misteriosos discos voadores. A indicação, a palavra comumente usada para identificar classes significação tais como os objetos não identificados, e ao vocábulo disco. Em alguns casos, entretanto, não se falam em discos voadores, mas em objetos voadores não identificados. Então, esse termo é realmente muito mais apropriado, objeto voador não identificado, não disco voador. Aí, a designação do disco voador é oriunda de uma tradução inglesa, que é Flings
são um ser, se eu não me engano, que traz a ideia em si de disco, pires, prato, etc. Segundo as opiniões dos cientistas, essa denominação inglesa se originou de interpretação dada por um dos que o primeiros presenciou o fenômeno e relatou o fato a um jornalista. Havia essa testemunha dito que os movimentos do objeto assemelhavam-se às oscilações de um pires imerso na água por uma conjunção interpretativa. Surgiu a denominação universal, pires voador, que generalizou-se com facilidade na falta de outros mais expressiva. Então, aqui vai falar o que você vai fazer uma pergunta para mim, como que o universo inteiro só tem a raça humana? Segundo a Bíblia, Deus criou as galáxias, Deus criou outros planetas, Deus criou Júpiter, Deus criou vários planetas, por exemplo, Marte. O cientista mandou uma sonda lá em Marte e achou uma esfinge numa cara gravada numa pedra. Mas quem garante que isso é verdade ou não? Porque forma de vida, segundo a Bíblia, forma de vida humana é na Terra. Por exemplo, a teologia vai dizer para você assim, ó, existe 2 Éden. O Éden mineral, onde Satanás passeava sobre pedras das fogueadas. Aí Jó fala assim, de onde vieste, Satanás? Deus fala para Satanás, vim de passear, andar pela terra. Aonde ele estava? Ele não estava na terra, estava na dimensão espiritual. Ele estava na onde? Na presença de Deus. Ele tem acesso? Tem acesso. Por quê? Porque ele é o acusador. Ele acusa. Então, você assistir vários filmes também que dá interpretação de anjo, que é anjo caído, e vários filmes de exorcismo, o Exorcista, por exemplo, fala sobre a possessão. Verdadeiramente, o nosso adversário, ele existe, é real. Só que ele é espírito, ele não tem corpo, não tem forma. Como ele, por exemplo, o livro dos evangelhos sinóticos, lá no livro de Mateus, Jesus ele foi para uma cidade de Decápolis, que é uma cidade da província. Ele nem ia passar nessa cidade, mas ele foi. E lá ele encontrou quem? Gadareno, um homem que morava no cemitério. E ninguém conseguia conter a força dele. Então ele morava em sepulcros, quebrava as correntes, tudo. E aí veio um Jesus. Jesus desceu do barco e ele veio até Jesus. E aí os demônios manifestou a legião. Que viesse nos atormentar Jesus, filho do Altíssimo. O diabo conheceu a autoridade de Jesus. Aí Jesus falou o quê? Jesus não ficou entrevistando o diabo. Jesus não ficou perguntando o diabo o que vai fazer com ela, se vai matar ela. Isso aí chama charlatanismo, curanderismo. Não tem que ficar perguntando nada pro diabo. O diabo, na verdade, ele fala meia verdade, né? Só que, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se caso você estiver em pecado, eu vou dar um exemplo. Se tiver um exemplo, em adultério, e você é um pastor, um exemplo, tá? E você vai expulsar um demônio. O diabo vai falar para você assim, mas você vem expulsar eu? Você estava lá, tal, com tal pessoa, e fala a minha verdade, a pessoa é envergonhada, fica envergonhada. Já vi casos assim, da pessoa ficar envergonhada, porque o diabo, ele fala meia verdade, só que o diabo é enganador, o diabo é suplantador. Então, voltando ao Gadareno, você vai ver na sua Bíblia, ele tinha uma legião, e uma legião é contada por romanos, a legião são 6.000. 6.000 demônios. Outro filme também que você pode ver, ele real, é o Motoqueiro Fantasma. O Motoqueiro Fantasma também, né, ainda que andasse pelo Vale da Sombra da Morte, né? Agora, por exemplo, nós almejando o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Quem morreu? Quem morreu, segundo a Bíblia, vai ter um memorial diante de Deus. A pessoa que morreu vai te conhecer? Depende, se você, segundo a Bíblia, não vai ter memória da Terra, ela fez a missão dela. Então nós, seres humanos, nós somos seres espirituais
em corpo material, né? Não somos daqui, nós somos peregrinos em terras estrangeiras. Ah, mas nunca fui no céu, mas eu tenho lembrança de lá. Como que você vai ter lembrança se você nunca foi lá? Mas parece que seu espírito lembra de alguma coisa de lá. O seu espírito almeja estar lá no céu. O seu espírito almeja estar com Deus, com o Criador. Então, por que que o espírito é imortal? O processo da morte, segundo a Bíblia, lá em base teológica em Gênesis, vai falar o quê? Existiu o anjo da morte, né? Que passou lá e achou a casa dos fios de escarlate. Quem não tivesse a marca do fio de escarlate, que hoje simboliza Jesus, o anjo vinha e matava todos os primogênitos. Foi a última praga de livro de Êxodo, sobre até o filho de Faraó morreu e todos os animais primogênitos, para deixar o povo sair da terra do Egito e ir para a terra prometida. Então, meus queridos, eu vou abrir um leque agora, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser falar, vou abrir oportunidade para vocês, já são 9h43, então vocês têm a oportunidade de falar agora. Tá? Essa é uma pequena pincelada, tá? Sobre anjo, porque é bem vasto, material bem vasto, tem muito material que vai falar vários nomes de classe. Então, recapitulando, anjo, ele não tem forma, não tem corpo, demônio não tem corpo, então ele precisa entrar no corpo para ele poder, como entrou na manada de porcos também lá, por isso que os judeus não comem carne de porco, né? E então, o demônio precisa de corpo para poder atuar. Não tem como o espírito atuar sozinho. Ah, mas esses acidentes que você vê, o demônio. Tem um demônio chamado Tranca-Rua, tem o Chucaveiro, o demônio da morte, tem o Zé Pilintra. O que é o Zé Pilintra na linguagem africana, que é esses rituais candomblé? O Zé Pilintra é um demônio do vício de droga, vício de prostituição, vício de adultério, é todo esse demônio que atua, entendeu? Como diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir, está em João 10, mas Jesus veio para dar vida e vida e abundância, então que nós ficamos com Jesus, né? Buscar Jesus. Então eu vou passar para o Rafael, se tiver alguma dúvida, se puder responder nessa aula, estou à disposição de vocês. Amém. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Caso contrário, nós iremos encerrar a nossa aula de hoje. Pode perguntar. Pode abrir o vídeo, quiser perguntar. Rapidinho para nós também estamos fora do horário. Por exemplo, Maria Madalena, ela tinha quantos demônios? Depois Jesus expulsou ela. Nos evangelhos você vai encontrar também um filho que vivia pulando no fogo. Jesus foi lá e expulsou o demônio. Então nós temos autoridade no nome de Jesus para expulsar demônio. O demônio não sai no sangue de Jesus. O sangue de Jesus purifica nós de todos os pecados. Mas o demônio só sai no nome de Jesus. Não o sangue de Jesus tem poder? Tem poder para purificar pecado. Mas usa o nome a partir de hoje. Porque o nosso adversário vai na mente. Se você fala com Deus, uma dica, se você fala com Deus, ele vai escutar e vai trabalhar contra. Por isso que às vezes as pessoas postam nos Facebook, no Instagram, no Twitter, né, que é o X, né? Várias pessoas felizes, tem vários amigos, mas virtual. Mas na verdade ela não tem amigo. Nosso melhor amigo é Jesus Cristo e a família. Pode falar, Rafael. Alguém sabe dizer se o Cosmo Damião... Demônio. Árabes, se eram árabes, se eram trigêmeos. Então, inclusive, até você tem o testemunho de Cosmo Damião, né? Que você foi na Vó Rosa, né, Rafael? Você podia contar. Eu tenho testemunho de Cosmo Damião. Vou contar meu testemunho e aí vamos encerrar, para a gente não passar muito horário, 10 horas quase no Brasil. Aqui para nós entra de dia, mas aí para vocês... eu tive um testemunho. A Kênia também tem uma pergunta, pode ir fazendo sua pergunta, Kênia, e aí eu vou contar meu testemunho. Eu fui uma vez no Cosmo Damião, eu tinha na minha idade entre 11 anos, 11, 12 anos de idade, e estava numa cidade brincando com o pessoal, lá onde minha mãe morava,
E eles me chamaram, ó, vamos naquele lugar ali, eles dão bala, dão doce, dão bolo, de graça, né? Vamos lá comer. E eu fui, inocente, segui os meninos lá, no lugar era meio que de periferia, e eu comi naquilo que eu comi, aquele bolo, continuei jogando bola e fui dormir. À noite, né, eu tive sonhos convulsos, vomitava, à noite como se alguma coisa viesse me perturbar, e eu nunca tinha tido uma experiência dessa, né? No outro dia, foram fazer um mapeamento, minha mãe perguntando, né, o que você fez ontem? Chamou um pastor, se eu não me engano, alguém da igreja, né, e fizeram um mapeamento, o que você fez ontem? Com quem você foi? Onde você foi? Aí eu falei, eles falaram, olha, esse lugar que você foi é um lugar que mexe com o cosmos da União, eles dão essas coisas, mas essas coisas são ofertadas a demônios para realmente influenciar de alguma maneira, né, espiritualmente, a vida de outras pessoas. Então é real, a batalha espiritual acontece, os demônios existem, eu já tive experiência já com isso, e eu sei quando eu estou sobre batalha também. Nós estamos batalhando todos os dias, todo dia, o inimigo das nossas almas, a Bíblia fala que ele anda ao derredor nosso, né, tentando tentando nos tragar. Então, acontece mesmo, nós temos que ficar vigilantes, né, watch and pray, né, que fala, né, vigie e ore, né, porque, de fato, ele lança, os inimigos da nossa alma lança dados inflamados, setas inflamadas, pensamentos, e Jesus nos ensinou, no Novo Testamento, a colocar todo o pensamento cativo a Deus. Nós quebramos Satanás quando nós não deixamos com que o pensamento, com que as setas inflamadas vão adiante. Quando vem aqueles pensamentos que negativos, pensamentos maus, sabe? Pensamentos depravados, nós temos que matar ali, no âmbito do pensamento, no âmbito da mente, não deixar com que venha, porque senão o nosso corpo vai começando a absorver e é espiritual, né? Às vezes a gente sente um negócio pesado no ar, lugares, né? Como meu pai mencionou, é espiritual, tá? Então, voltando com o Coríntios para fechar, os demônios não têm forma, tá? Não tem chifre, não tem rabo, não tem tridente. Isso aí é da Idade Média da Igreja Católica, entendeu? Para a pessoa ter medo. Ele é espírito desencarnado. E qual é a sua receita para você combater? Efésios 6:10. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, porque o dia mal chega para todo mundo. Capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, revestivo de toda a armadura de Deus, jejum, oração, consagração, porque o diabo conhece nós. Ele sabe quando você está no monte orando, ele conhece nós. Então as pessoas elas vão buscar Deus quando ela está na situação mais difícil. Mas se você puder orar antes de vir a prova, porque a prova ela vai vir para todo mundo. Aí você vai passar a prova com mais facilidade. Agora, se você não ora no jejum, não busca, a hora que vem a prova, parece que você desvia, sai do caminho, você para na fé. Mas não, você tem que guardar depósito no céu, que é o jejum, a oração, a consagração, buscar a Deus, né? E se alimentar dia a dia, que é o devocional, que é a palavra de Deus. Né? Você tem que ler a palavra, porque nossa geração é uma geração fraca, geração líquida, geração para onde, geração micro-ondas. Por quê? Porque nós queremos para já. Tem coisas que Deus não vai fazer na nossa vida. Ele já nos deu a ideia. Nós que temos que buscar. Por exemplo, se Deus, eu vou fazer um negócio, estou esperando em Deus, estou orando, estou jejuando, mas tem casos, não é momento de orar e jejuar, é de agir. Oração, orar e agir. Então, que Deus venha abençoar vocês no Salmo 91, tá? São 16 versículos. É um salmo de proteção. Mas não fique só no Salmo. Leia as Escrituras. O nosso adversário, ele existe e é real. Ele vai fazer de tudo para o quê? Você perder a tua salvação. Declara. Lê as Escrituras, declara. O Satanás, ele tenta tirar a nossa filiação em Cristo, né? Ele tenta nos enganar, mas quando nós tomamos posse da nossa identidade em Cristo, de quem nós somos, do preço que foi pago, do sangue de Cristo que é revestido em nós, quando nós declaramos isso, tomamos posse. Importando um assunto seu, acho que a Kena fez uma pergunta. E nós estamos respondendo aqui para ela. E é a leitura. Qual salmo? É o
o salmo que a pessoa está perguntando é o Salmo 91. Ele tem 16 versículos. Salmo 91. No finalzinho ele fala, mostrarei a minha salvação, darei abundância de dias, mostrarei a minha salvação. No versículo 7 vai falar, 1000 cairão ao teu lado. Esse salmo foi escrito aproximadamente por Moisés. Por quê? Porque eles estavam no Egito. Eles estavam, nesse salmo, eles estavam lá e tinha a mortandade, que nem eu acabei de falar. A mortandade era o quê? A mortandade era as 10 pragas do Egito. Então foi escrito esse salmo nessa época. Não é o salmo de Davi, é o salmo do... Foi direcionado para o Egito, porque o anjo da morte passou. Mas se a pessoa morrer... Se ela morrer, o anjo da morte vem e recolhe. A missão terminou, que nem essa semana, acho que foi ontem, eu fiquei triste. Eu conheci uma pessoa, rapidamente, Rafael, para fechar. Ele é líder de missão da Assembleia de Deus Madureira, em Campinas, São Paulo. E ele tomou essas vacinas aí, né, vacina, e começou a passar mal, fazer tratamento no médico, 42 anos. E ontem ele faleceu. Quer dizer, a igreja inteira ficou triste, né? Eu conheci pouco, também fiquei triste, uma pessoa do coração bom. Mas a missão dele terminou também, não só por causa da vacina, porque nós temos uma missão. O andarilho, ele vai ser andarilho até morrer. Por quê? Se não aceitar Jesus. Porque aquela é a missão dele. Então, gente, se vistam com armaduras espirituais, lê Efésios 6, 10, que fala das armaduras. Busquem em oração. Oração é uma grande arma de batalha espiritual. É a palavra de Deus, se debruce na palavra. E tome posse da filiação em Cristo que nós temos. Né? É filho, é filha, Kênia. Né? E se você está passando por batalha espiritual, quer dizer, eu passo por muita. Estou falando porque eu passo por muita. E eu sei que é porque tem algo muito especial em você, em nós, em cada um de nós, que o inimigo tenta contra a nossa vida. Né? Então nós temos que ficar vigilante. Né? Eu já tive muitas lutas com espíritos narcisistas, de pessoas. Crente também fica endemoniado, então não ache que você vai na igreja e não vai ter crente que vai ser influenciado por diabo para falar, para fazer, para aquilo. Também tem, crente também fica endemoniado. Então, nós temos que ficar vigilantes, buscando... Por exemplo, né, pastor Rafael, por exemplo, a depressão é uma doença espiritual. Como você vai dar remédio para o espírito, para a alma? Tem questão hormonal, mas que dá para ser tratada. O remédio é uma droga, né? Mas tem questão que é espiritual. Existe ordem espiritual e ordem física, né? Sim. Mas Deus criou perfeito, né? E se você ficar firme com Jesus e buscar Deus, Deus ele tem poder de curar a depressão também. Tem, com certeza. É de encontrar a fonte. É quando nós entendermos que a presença do Espírito Santo é tudo para nós, tudo para mim, tudo para você. Quando nós entendemos que nós não podemos ficar sem a presença do Espírito Santo nem um dia, né? Aí nossa alma vai ser saciada. É igual quando a mulher da Samaritana foi beber a água, né? E Jesus falou para ela: dessa água você vai ter sede de novo, mas se você beber da minha. Quando nós realmente fizermos, darmos o valor que o Espírito Santo tem sobre nossas vidas, sobre nosso corpo, né? Que nós somos o templo. Nós vamos ser saciados, vamos ser completos, e aí é a cura da depressão, né? É o entendimento do Espírito Santo que vem curando, é esse encontro diariamente com o Espírito Santo em oração e entendimento desse Deus. Gente, vamos encerrar que tá, passamos bastante hoje, mas espero que você saia daqui mais munido, mais forte, espero que você seja fortificado em Cristo, sabendo que você foi comprado, você foi comprada, o sangue de Jesus é contigo, é com você, e que não importa, né? Satanás ele pode vir com as estratégias, com as artimanhas dele, mas nós temos, né, um Deus todo-poderoso conosco, né? É igual quando o profeta Elias, né? Elias com o servo, é isso, né, pai? Foi Elias que estava com o servo. Elias Eliseu. Falou assim: abre os meus olhos espirituais, né? Pediu o servo, estava com medo da batalha. A hora que abriu os olhos espirituais, anjos de fogo, carruagens de fogo ao redor. Então, existem anjos ao seu redor, te cobrindo, te guardando. Elias deu orou e pediu para que Deus abrisse os olhos de Eliseu, porque tinha um exército lá fora,
E aí Deus abriu, via carruagens e milhares de anjos ao teu redor. Então nós temos que tomar essa posse, sabendo que nós temos um Deus de batalha ao nosso lado, temos que tomar essa posse. Aí o inimigo bate em retirada, aí o inimigo treme na base, aí as pessoas veem o poder de Cristo, o caráter de Cristo, o poder de Cristo sobre você e bate em retirada. Gente, é isso, Deus abençoe. Vamos encerrar aqui com uma oração e eu quero agradecer cada um de vocês. Pai, pode encerrar com a oração para nós, por favor? Sim, então vamos orar então. Olha, eu tenho se possível dar uma próxima aula, daria dar sobre a etimologia, a doutrina do pecado, que vai encaixar junto o que aconteceu com Satanás. Chamar etimologia, a doutrina do pecado. Uma próxima aula futura, não sei, né, para não atrapalhar o estudo de vocês. Vamos orar então? Creia que Deus, ele faz milagre, Deus de perto, Deus de longe. Vamos orar, maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor Jeová, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, está o teu povo aí, Senhor, reunido, ouvindo a tua palavra, Senhor, comendo a tua palavra. Senhor, vai guardando eles, vai livrando eles, vai entrando no íntimo profundo, no oculto, vai repreendendo todo o mal, toda a obra do inimigo, todo o laço, toda a seta, toda oração contrária na área espiritual, na área sentimental, na área da saúde. Senhor, vai repreendendo todo espírito de enfermidade também, ó Pai. Vai revestindo ele de poder, autoridade, vai pisar em serpente, escorpião, reveste da armadura de Deus nesta noite, ó Pai, no capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a tua palavra, da couraça da justiça, dá o escudo da fé para cada um, Pai, para apagar todos os dados inflamados do maligno, prepara os pés deles, Senhor, no evangelho da paz. O Senhor vai abençoando, vai repreendendo, Necoma, Rabassu, Andaia, vai repreendendo todo o mal, Necoma, Andaia, toda macumbaria caindo por terra, toda oração contrária caindo por terra, vai saindo do casamento, vai saindo da vida sentimental, tu veio por um caminho, mas tu vai voltar por 7 caminhos diferentes nessa noite. Vai visitando, Senhor, a cada vida que está ouvindo essa oração, vai entrando no íntimo, no profundo, vai queimando todo laço, toda seta, toda oração contrária, vai repreendendo a depressão, vai repreendendo a opressão maligna, vai caindo por terra, todo laço sai em nome de Jesus para a honra e a glória do nome de Jesus, ó Pai. Eu profetizo vitória, eu profetizo um final de semana abençoado na presença do Rei. Amém, amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Bom final de semana a todos. Hoje o Bruno falou, ficou quieto, né? Bom final de semana. Bom final de semana. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus abençoe aí. Recebe a unção do outro lado aí. Amém. Recebe a virtude, Necoma Rabassu Andaia. Recebe aí a tua vitória, Necoma Suyandaia. Recebe a unção do lado, ó. Recebe aí, Deus está falando nessa noite, que vê papéis, documentos aí, resolvendo situação, resolvendo causas perdidas, restaurando casamento, edificando, Necoma Suyandaia. Deus está falando que ele está abrindo porta para tu passar. Deus está dizendo assim nessa noite, que ele é fiel. O que ele prometeu é fiel para cumprir. O Senhor está dizendo que vai cumprir tudo na risca, na íntegra, se você permanecer fiel na presença dele. Recebe aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vou colocar um louvor aqui para a gente ir fechando, então.